Graça e paz, queridos. Que a boa mão do nosso Senhor Deus continue conosco. Está conosco hoje o Robert Kelson. Bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria, Robert, de compartilhar contigo, e é claro, com toda a igreja, uma porção da palavra de Deus. Convido os amados a abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías. Já quase no finalzinho do livro, capítulo de número 59. Isaías 59. Nós vamos fazer, à medida que refletimos, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Não vamos fazer agora, vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente, para facilitar a nossa compreensão. Isaías capítulo 59. Eu creio que os irmãos sabem o que é uma endemia. Endemia é quando uma doença se espalha em um determinado lugar ou em determinados lugares de maneira mais circunscrita. Pandemia, então, não precisa nem perguntar. É uma doença que se alastra por todos os cantos, por todos os lugares. Mas, e omnidemia, vocês já ouviram falar? É uma doença, é uma enfermidade que se espalha por todos os cantos, por todos os lugares, atingindo indistintamente todas as pessoas, não deixando nenhuma sequer de ser contaminada por ela. Nós sabemos os estragos que uma endemia faz. Vivemos recentemente um período de pandemia com muitas dores, muitas vidas perdidas, mas talvez nós não atentemos para o fato de que nós vivemos uma omnidemia e há muito tempo. Antes de explicar, deixe-me contar algo a respeito da minha vida. Aos 16 anos, eu descobri que sofria de uma enfermidade terrível e que me mataria. Eu estava doente, terrivelmente doente, mortalmente doente. E o meu problema se agravava pelo fato de eu não procurar médicos e nem tratamento. Estava fadado a morrer. Mas, para minha felicidade, o médico me procurou. E o médico me deu um medicamento em dose única e disse: desta enfermidade você não morre mais. Entretanto, até o fim dos seus dias você vai ter que guardar uma dieta precisa, rígida, se você quiser ter saúde. Porque os efeitos desta enfermidade ainda permanecerão. Não vão te matar, mas eles permanecerão com você. E até hoje eu tenho que lidar com esta enfermidade. E esta enfermidade, ela é omnidêmica. Atingiu a mim e atinge você. Se chama pecado. Atinge a todos os homens indistintamente, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas o médico me procurou. O Senhor me procurou. Não fui eu que o procurei, estava morto em delitos e pecados. Ele me procurou. E ele me deu o remédio, o sangue do seu filho Jesus, aplicado de uma vez por todas. E me chamou para uma vida de santificação e obediência. Esta é a dieta, este é o tratamento. E funcionou. E é infalível. E assim como serviu para mim, assim como serve para mim, serve para você também. Há muito tempo atrás, um outro homem jovem percebeu a mesma coisa. O nome desse homem é Isaías. Isaías ministrou, profetizou há cerca de 2.700, quase 2.800 anos atrás. O seu ministério, ele vai acontecer em um dos períodos de declínio do reino de Judá. Curiosamente, logo após um dos melhores períodos, que foi o período do rei Uzias, ou Josias. Os dois nomes são aplicáveis a ele no Antigo Testamento. Ele foi chamado para o ministério profético justamente no ano que este rei morre. E quando isso acontece, o Senhor chama o profeta e diz: não se preocupe.
ainda que Uzias ou Josias tenha morrido, o trono que importa não está vazio. O trono que importa é o alto e sublime trono, e esse não está vazio. O Senhor está assentado no alto e sublime trono, e este trono nunca fica vazio. Os grandes reis da história de Israel, Davi, Salomão, Josias e outros, eram apenas tipos, só tipos, representantes do grande rei. Quem é esse Isaías? Isaías provavelmente era primo do rei Josias. Era membro da corte. Vivia em Jerusalém. Conviveu com a nobreza, conviveu com uma nobreza corrupta. Isaías conheceu os sacerdotes do seu tempo. E assim como o profeta Oséias os denuncia, Isaías sabia que os sacerdotes do seu tempo desprezavam o conhecimento de Deus e era uma corte religiosa também corrupta. Oséias diz no capítulo 4, verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A corte, os nobres corruptos, os sacerdotes corruptos, corrompidos. Isaías também conhecia o seu povo e sabia que o seu povo era igualmente corrupto e corruptor. Um profeta, mais ou menos da época de Isaías, um pouco depois, Jeremias, diz o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Isaías conhecia a nobreza, os governantes, indignos, injustos, ímpios. Isaías conhecia os sacerdotes, esqueceram de Deus, estavam agindo indignamente. Isaías conhecia o seu povo e sabia que era um povo desviado. E mais ainda, Isaías conviveu com um homem que ele denuncia veementemente como um homem de lábios e de coração impuros. Um homem que era fruto do seu tempo, igual aos homens do seu tempo. Um homem de lábios e de coração impuros. Que ele conhecia muito bem, íntima e profundamente. Ele mesmo. Mas o Senhor trabalha na vida de Isaías e o chama para o ministério profético e perdoa os seus pecados, lhe dá uma missão. E no capítulo 59, Isaías vai retratar um tempo que, por revelação especial do Senhor, ele viu o julgamento de Deus sobre este povo, sobre essa nação corrupta, rebelde e idólatra. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto comparando com um tratamento médico, com a ação de um médico em um tratamento. Porque é isto que Deus faz com Israel, conosco. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no entendimento da sua palavra e em seguida nós meditaremos um pouco mais profundamente sobre o texto. Amado Deus, nós temos diante de nós aberta a tua palavra que é viva e poderosa e eficaz, tua palavra que desnuda os nossos corações, tua palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir, que nos mostra as inclinações do nosso coração e os erros que cometemos, mas também nos diz qual é a tua vontade pela qual nós vivemos. Pedimos, Senhor Deus amado, em nome de Cristo, que o Senhor fale ao coração do teu povo, a cada um de nós, nesta noite, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e para que, restaurados pela tua palavra, nós possamos viver de forma ousada e confiante, servindo ao Senhor em todo o tempo. Abençoe-nos, Deus, fala o nosso coração, inclina o nosso coração, segundo o seu querer te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto de Isaías, capítulo 59, imagine a seguinte cena: um médico se apresenta e diz: eu quero cuidar de você. Isaías fala isso, ou algo semelhante a isso, que metaforicamente nós estamos adaptando. Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Lendo este texto, nós vemos aqui algumas características interessantes. A primeira delas é que, como um médico, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor tem clara noção do que está acontecendo conosco, com o nosso país, com o nosso povo, com a nossa igreja, conosco, comigo, contigo, com o seu coração. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E eu tenho certeza que você teria sérias resistências
a procurar um médico que você sabe que não cursou medicina, a deixar-se consultar e a tratar com alguém que diz que é médico, mas que nunca esteve numa faculdade de medicina, que não sabe. Mas este aqui, ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo o que está acontecendo, ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Mas Isaías diz que esse é um médico que pode fazer alguma coisa. A sua mão não está encolhida, a sua mão não está presa, a sua mão não está ressequida, a sua mão não está impotente. Ele pode, ele é capaz, ele tem conhecimento e tem capacidade. Quando você vai a este médico, você sabe que ele vai estender a sua mão para você. Você sabe que ele vai dizer: venha que eu vou cuidar de você. Você sabe que ele vai estender a sua mão e vai tomar você pela sua mão direita e vai te fazer andar de maneira segura e altaneira. Você sabe que ele pode. Ele não é como os deuses das nações, os deuses dos povos, que têm mãos, mas não apalpam. Ele é o Deus que pode socorrer. Ele é o Deus que vai ao seu encontro. Ele é o médico que ouve. O texto diz que o seu ouvido não está surdo. E quando nós vamos a um médico, a coisa mais fundamental que nós esperamos é que ele nos ouça. E ele ouve coisas que às vezes nós não ouvimos. Ele pega um aparelho, coloca no nosso peito, coloca nas nossas costas e vai ouvir coisas que nós somos incapazes de ouvir. Quando a minha filha nasceu, 2 dias de idade, nós fomos ao médico, aqueles exames normais de recém-nascido. E o médico, ao auscultar o coração da Ezra, olhou para mim. E da maneira como ele olhou, eu falei: temos problema. Ele disse: pai, procure o hospital lá em Curitiba. Leve a sua filha para o hospital porque ela tem alguns problemas no coração. Eu jamais escutaria aquilo. Nem ela própria, nem escutava naquela época, nem hoje. Mas o médico escutou. O Senhor é o médico que ouve aquilo que nós não falamos. Aquilo que nós pensamos, antes que haja palavra em nós, Ele já ouve. E Ele é o médico que vê. E os médicos também fazem isso. Eles veem coisas que nós não vemos. São capazes de identificar coisas com um olhar que nós não somos. Recentemente eu fui fazer um exame e eu ficava olhando para a tela e o médico dizendo: você está vendo isso aqui? Eu dizia: não. Você consegue entender isso aqui? Eu dizia: não. Eu não sei de nada que está acontecendo, só vejo luzes verdes, vermelhas, roxas e escuridão, não vejo mais nada, não entendo nada. Ele vê. E o Senhor vê a cada um de nós no mais profundo do nosso ser. Este médico, aqui descrito por Isaías, é aquele que sabe, é aquele que pode, é aquele que ouve, é aquele que vê. E se é algo que ele vê com muita clareza, está no verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ele percebe que há uma enfermidade. Ele olha para você e vê uma enfermidade que você não vê. Que você olha para você mesmo dezenas de vezes durante todo o dia e não vê. Você se acha belo, você se acha sábio, você se acha inteligente, você se acha forte, você se acha sagaz, você se acha capaz, você se acha um monte de coisas. Mas Ele olha para você e vê a sua enfermidade. Ele vê que há uma enfermidade. E é uma enfermidade terrível e mortal, chamada pecado. E que muitas vezes nós queremos dar nomes bonitos. Somos até eufêmicos nas nossas orações. Senhor, perdoa-me as minhas falhas, absolve-me dos meus erros. E o Senhor diz: que falha, que erro. Nós estamos falando aqui de pecado, de transgressão de lei, de iniquidade, de crime mortal. E Ele olha e vê em nós esta enfermidade. E Ele diz que nós somos incapazes de percebê-la por nós mesmos. E como um bom médico, como qualquer médico que nós procuramos, ele faz então um processo de descoberta, a tal da anamnese, se eu não estiver enganado. Ele faz uma análise do que está acontecendo. Ele olha para nós e diz: eu vejo em vocês, verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue.
e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. As mãos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós tocamos com os nossos dedos, tudo contaminado de iniquidade, de sangue, de pecado, de maldade. Ele olha e vê. Ele vai olhando e vai encontrando dados, vai juntando dados e vai nos passando esses dados para que nós compreendamos como nós estamos. Ele diz: os vossos lábios falam mentiras. Lembra? Capítulo 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É o que Isaías diz a respeito de si mesmo. Agora ele olha para o povo e diz: vocês ainda não foram tocados com as brasas vivas que o Senhor tirou do altar. Precisa haver mudança. Os vossos lábios, aquilo que vocês falam, a vossa língua, aquilo que sai de dentro do vosso coração é mentira e maldade. Esta é a descrição que ele vai fazendo do homem. Uma descrição tão terrível como a que pode ser encontrada no capítulo 1 do mesmo profeta Isaías, quando ele descreve o pecador como um leproso da cabeça aos pés. Alguém por quem nós jamais nos inclinaríamos em amor e paixão. Por mais que você ame a sua esposa ou seu esposo, eu tenho certeza que se você não o amasse e o encontrasse em um estado como esse, você não se sentiria atraído. Você não a amaria. Já amando, trataria, mas não amando, não se aproximaria. Isaías continua nos versos 4 a 13, depois de fazer esta anamnese, essa descrição de juntar esses dados, mãos contaminadas de sangue, dedos cheios de iniquidade, lábios que falam mentira e língua que só profere maldade, ou seja, língua ferina, língua sagaz, língua enganadora. Agora ele vai fazer uma identificação dos sintomas. Mas eu acho que isso aqui se refere somente, vocês vão ver que é específico dos dias do profeta Isaías. Não há, verso 4, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, era só lá nos dias de Isaías. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e o que há? Só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e retiramo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Vocês conhecem algum tempo em que esta realidade se faça presente? Você é capaz de dizer que esta realidade não é a nossa realidade? Que não é neste ambiente que nós temos vivido hoje? Que não é este o mundo que nos cerca? E para nossa tristeza, do qual fazemos parte, e com o qual inadvertidamente ou até voluntariamente colaboramos? Você pode dizer que você não faz nada do que o profeta denuncia aqui? É um quadro terrível. Este é o diagnóstico que o profeta faz. É como se chegássemos diante do médico e ele dissesse: olha, eu estou vendo que os teus olhos estão amarelos, e isso é sintoma desta e desta doença.
Eu estou vendo que a sua pele está ressequida. Isto é sintoma desta e desta outra. Eu vejo que você não tem conseguido dormir tranquilamente. Isso é sintoma disso e disso e disso. Você está tremendo por causa disso, daquilo e daquilo outro. Você tem sofrido problemas de estômago por causa disso e daquilo outro. É o que o profeta está dizendo. O mal que nos cerca, o que nós sofremos, é por causa destas coisas. E o que é triste é que nós tomamos parte disso. E às vezes fazemos com prazer. Às vezes fazemos alegremente. Outras vezes sem perceber. Outras vezes inadvertidamente e irrefletidamente. Mas é um triste, é um terrível diagnóstico da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso tempo. E nós devemos falar como Isaías falou: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o profeta então faz um prognóstico. Fiz as perguntas, já entendi o que está acontecendo, já olhamos, já vi os efeitos da doença. Você está sofrendo disso e disso e disso. Agora ele vai mostrar os males que a doença causou, que ela causa e que ela ainda pode causar. Verso 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso. Lembra o Deus que vê? O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. O diagnóstico é que, agindo desta maneira, o resultado de viver desta maneira, o resultado de praticar estas coisas, de aprovar quem as pratica, é simplesmente de que o Senhor que vê vai desaprovar você. Talvez no dia final, no dia da retribuição, você chegue diante do Senhor e diga: Senhor, eu estava na igreja, eu frequentava os cultos, eu participava, eu dizimava, eu clamava pelo teu nome em orações. Ele vai dizer: não te conheço, nunca te conheci. Mas Senhor, eu estava lá. Você nunca temeu o meu nome? Você nunca aceitou o tratamento? Você nunca tomou o remédio? Nunca obedeceu a dieta? O prognóstico para esta terrível enfermidade chamada pecado, chamada iniquidade, transgressão da lei do Senhor, o prognóstico é terrível, é a desaprovação do Senhor. É estar abaixo do padrão estabelecido por Deus. É a condenação e a morte eterna. O Senhor viu isso, o reto juiz viu isso. O juiz que não falha, o juiz que não torce o direito. Ele viu isso, viu as mãos sujas de sangue, viu a língua ferina, viu o lábio fraudulento. Ele viu prevaricar, viu mentir, viu retirar-se do Senhor, viu a pregação de opressão e rebeldia. Ele viu tudo isso. E ele é justo e reto. E o Senhor de toda a terra julga retamente. E ele diz: eu não aprovo. Mas, como eu contei no princípio, na minha enfermidade mortal, chamada pecado, o médico resolveu intervir. Como alguém caído depois de um acidente, desacordado, que nada podia fazer por si mesmo, o médico resolveu intervir. Verso 16 em diante diz assim: o Senhor, voltando um pouquinho no verso 15, nós sabemos que esta divisão em versículos ela não está nos originais. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. O Senhor viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Lembra? É uma onidemia, é uma doença que alcança todos. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á
apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Senhor resolveu intervir no curso da doença. Ele não queria que essa doença continuasse trazendo tanta desgraça para o mundo. Ele não queria ver tantas criaturas amadas por ele sendo destruídas e lançadas no inferno. Ele resolveu intervir. Ele resolveu tratar dos enfermos. Ele resolveu deter o curso da doença. Querido, se nós fôssemos deixados segundo as inclinações dos nossos corações, garanto que nenhum de nós estaria aqui. Se nós fôssemos deixados de acordo com as inclinações do nosso coração, muito provavelmente muitos de nós sequer vivos estaríamos. Mas o Senhor resolveu intervir na nossa enfermidade. Não havia ninguém que quisesse, não havia ninguém para ajudá-lo. Ele resolveu intervir. Ele resolveu agir. Então ele providenciou aquilo que nós não encontraríamos em laboratório algum do mundo, em nenhuma farmácia ou lojinha de ervas, nenhum daqueles remédios extraordinários e mágicos que são anunciados em programas de televisão ou no TikTok, onde lá mais você encontrar. Nenhum deles seria capaz de fazer o que o Senhor fez. O médico aplica o remédio. O médico cura o paciente que estava mortalmente enfermo. Verso 20. Observe que não é Jerusalém, não é Sião que chama o médico. O texto diz: virá o Redentor a Sião. Ele toma a iniciativa. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Ele está falando aqui de uma cura permanente, uma cura para sempre, a cura que ele mesmo providenciou. É óbvio que Isaías não se estende para descrever qual é esta cura, embora ele já a tenha descrito antes. Isaías é chamado por muitos estudiosos de um profeta evangélico. João, séculos depois, vai falar sobre as profecias de Isaías e vai dizer que Isaías viu a glória de Cristo e dela deu testemunho. Quando Isaías fala do Senhor no alto e sublime trono, ele viu a glória de Cristo. Quando Isaías fala daquele que foi pregado em um madeiro, no capítulo 53, João diz: ele viu a glória de Cristo. Quando ele anuncia que o Redentor vem a Sião, para aqueles que se converterem, ele está dizendo da glória de Cristo, ele está falando da obra de Cristo, ele está falando do remédio de Deus para curar a mim e a você da nossa enfermidade mortal chamada pecado, e não há outro remédio, não há outro meio, só e somente e única e exclusivamente a glória de Cristo, a obra de Cristo. O remédio é para aqueles que se converterem, o remédio é para aqueles que ouvirem o chamado. Isaías expressa esse chamado, por exemplo, no capítulo 55. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías continua dizendo que você deve buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E mais tarde, o Senhor Jesus vai dizer para você que está cansado e sobrecarregado, para você ir a Ele, a tomar sobre si o jugo dEle, para você achar descanso para a sua alma. As palavras de Isaías no capítulo 55 são repetidas pelo Senhor Jesus. O ministério público de Jesus é iniciado com uma leitura de Isaías, dizendo que o Senhor o ungiu para pregar, para curar, para salvar. A cura para o pecado que assola o mundo. A única cura possível. E graças a Deus em dose única. É o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, para salvar a todo aquele que crê. Se você crê nesse Jesus, se você já entregou a sua vida de fato e de verdade e confiadamente nas mãos desse Jesus, você já tomou aquela dose, mantenha-se em dieta. Se você ainda não fez, esse é o momento sobremodo oportuno. O texto que mudou a minha vida, através do qual o Senhor, a seringa, digamos assim, através do qual o Senhor aplicou o remédio na minha vida, foi Isaías capítulo 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Mas a mesma palavra, lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, vai dizer que aquele que não ouvir, aquele que não buscar, enquanto ele está perto, verá chegar o dia em que clamará e não será atendido. O Senhor que hoje convida com graça, é o mesmo que um dia vai rejeitar com justiça. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia em que o Senhor diz: venha a mim. No seu cansaço, na sua sobrecarga, na sua fome e na sua sede, na sua enfermidade, venha a mim. E eu vou curar você. Eu vou saciar você. Eu vou cuidar de você. Quero convidar você a refletir seriamente sobre essas coisas. Porque o que está em jogo é nada menos do que o destino eterno de sua alma. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te damos graças. Te damos graças porque a tua palavra nos fala da sua maneira de agir. O Senhor descreve como é o homem em seus pecados, em sua transgressão, em sua rebelião, e o Senhor mostra as consequências disto, ao mesmo tempo que mostra a sua ação graciosa e nos convida a aceitarmos esta oferta de paz, de perdão e de restauração. Pai, nós queremos que o Senhor haja no coração de cada um de nós, cada um que está aqui nesta noite, convidando à tua presença, para que seja restabelecida a aliança, a sua aliança conosco, para que nós possamos, ó Pai, nos aproximar do Senhor, e ainda que os nossos pecados sejam muitos, ainda que sejam hediondos, o Senhor, por graça, nos purifica, faz com que o nosso coração queira, faz com que os nossos ouvidos ouçam, para que comamos o melhor desta terra. Não deixa que endurecidos sejamos rebeldes, façamos corações moucos e nos recusemos a ouvir, porque desta maneira sofreremos as consequências desta enfermidade mortal. Em nome de Cristo, ó Senhor, toma cada irmão e irmã, cada um que está aqui nesta noite, toma-nos nas tuas mãos, quebranta o nosso coração, ensina-nos a sua vontade, faz com que nós nos deleitemos nela, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. É a nossa súplica, não porque merecemos, não porque tenhamos feito algo que possamos argumentar como justiça própria, mas porque Cristo mereceu por nós, porque Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e Ele, e pelo sangue dele, pelas pisaduras dele é que nós somos sarados. Obrigado, meu Deus. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino de número 33. Este hino que nos lembra a obra maravilhosa de Cristo Jesus em nosso favor.